Boa tarde, meus queridos alunos da disciplina Nutrição Mineral de Plantas. Essa semana, uma colega de vocês enviou alguma preocupação. Ela pediu uma ajuda no sentido do professor ajudar na formulação de um plano para adubação do cajueiro, né? Então, eu fiquei assim preocupado, né, porque na disciplina Fertilidade dos Solos, devido o semestre corrido, outros conteúdos, não dá para aprofundar essa questão da adubação das principais culturas econômicas de hoje. Então, isso me deixou pensativo, né? E para não voltar nesse momento às teorias da nutrição de plantas, como a gente vinha seguindo, não é? Até porque a gente não tem um modelo prático, porque geralmente a disciplina Nutrição de Plantas ela é assessorada por um experimento prático, onde a gente faz na casa de vegetação plantios, principalmente em vasos, e a gente analisa diferentes níveis de adubação de plantas, principalmente culturas de ciclo rápido, né? Que a gente pode verificar dentro de 30 a 60 dias no decorrer da disciplina. Então é muito impossível isso. Aí eu estive repensando que seria melhor a gente ver o que nós temos lá no IPA sobre planos de adubação das principais culturas econômicas e a gente começar a discutir isso nesse decorrer dessa pandemia. Porque é a nossa realidade hoje do agronegócio. O agronegócio brasileiro hoje está, como diz assim, numa linguagem popular, bombando diante do mundo. E a gente está saindo de uma faculdade e acompanhar um pouco esse processo, né? Se preocupar um pouco com essas culturas de importância hoje no agronegócio brasileiro. E uma dessas culturas é a cana-de-açúcar, que a gente tem dado muita atenção porque a gente está numa região semiárida, a gente fica naquela história da mandioca, do feijão, do milho. Não é que é importante, né? Da fruticultura irrigada, é que é importante que a gente veja, né, as culturas de valor econômico, porque elas empregam hoje no Brasil, não é? Essa é a realidade hoje do Brasil, são as culturas de cunho econômico, como a cana-de-açúcar, como a soja, como o algodão, como o milho. É isso hoje que gera a nossa receita hoje. Então, eu vou voltar um pouco para a gente discutir, principalmente no campo nosso das adubações dessas culturas, né? Aí não sei também que vocês interagir com os outros professores no sentido de também aprofundar outros aspectos, né, dessas plantas, né? Principalmente o controle de pragas e doenças, o beneficiamento dessas culturas, o mercado dessas culturas na parte de economia, para a gente interagir, né, em várias áreas nesse contexto. Então, a gente está vendo aqui que o IPA apresenta como plano de variedades, né? Vocês sabem que a cana é uma tradução, é uma tradição no Nordeste, no estado de Pernambuco. A história diz que foi onde primeiro começou a história da cana no Brasil, foi em Pernambuco, né? Na capitania de Olinda e São Vicente, em São Paulo, né? Então, nós temos hoje canaviais no Brasil, solos que são usados com cana já há 500 anos, há mais de 500 anos, né? Então, você veja a delicadeza e a importância e a convivência que essas culturas têm no sentido assim da degradação. Já era esperado que esses solos se degradassem muito mais rápido, como acontece na região sul, 20, 30 anos, esses solos de cultivo de cana já estão praticamente degradados, né? Quer dizer, com algumas deficiências, algumas limitações, não é degradado no sentido, aqui no sentido de baixar a produtividade, né? Então, aqui ele fala de variedades para o litoral norte e litoral sul do estado de Pernambuco, né? Então, variedades aqui que foram desenvolvidas aqui aqui em Pernambuco, que foram principalmente de São Paulo, né? É interessante, né? A cana vai de Pernambuco para São Paulo, depois vem de São Paulo para o estado e tudo, né? Então, várias variedades, né? A RB 72.454, a SP 79.1011, na Mata Norte as SP 70.1143,
No litoral sul, a SP 7169 e a Mata Sul, a SP 7169. Então, são variedades zoneadas para o contexto do estado de Pernambuco. Então, historicamente, é plantado num espaçamento de linha de 90 a 100 centímetros, de 0,9 a 1 metro, né? Tem uma produtividade média de 30 toneladas. Isso é a média aqui no Nordeste, né? A nível de Brasil, ela sobe um pouco, né? Mas nós temos situações de regiões que chega a produzir 60, acho que em Cuba, né, chega a 70 toneladas por hectare. Isso depende muito da fertilidade do solo. Mas tem produtividade esperada aqui de 75 toneladas hectare, né? Então, calagem, tendo em vista que a cana hoje aqui no estado de Pernambuco, no Brasil, está adaptada mais em solos ácidos, né, de baixa fertilidade, distróficos, né? Então é muito exigente em calagem, responde bem. Então, usar a necessidade de calagem, o fato F vezes alumínio, que já é conhecido de vocês. Ou ainda necessidade de calagem de cálcio e magnésio, o fato F vezes, abre colchete, 2 menos a soma de cálcio e magnésio. Só um pouco inverso, né? Considerar esse fator 1,5, 2 e 2,5. 1,5 para os solos que têm menos de 15% de argila, solos arenosos, né? Considerar o fator 2 para os solos que têm entre 15% e 35%, aquilo que a gente chamava de textura média, né? E de 35, mais de 35 percentual de argila, né? 2,5 para um percentual maior do que 35% de argila. Nas nossas condições, aplicar, se tiver disponibilidade, aplicar 15 metros cúbicos de hectare de torta de filtro da cana no suco de plantio, ou ainda aquela história da vinhaça, né? A vinhaça era um produto, um resíduo remanescente do beneficiamento da cana, que acumulava-se em barreiros, em tanques, e depois rompia os tanques, contaminava os rios, era um problema muito grande. Hoje se descobriu que uns 20, 30 anos atrás se descobriu um jeito de aplicar, de retornar essa vinhaça para o suco da cana, para reaproveitar aquele nitrogênio, aquele fósforo, aquele potássio que ia ser exportado, né? Que ia ser perdido, que ia ser lavado pelas águas, jogado nos rios e causando outros problemas, né? Então, se colocar até 150 metros cúbicos hectare de vinhaça. Então, esse resíduo, ele hoje é bem aproveitado. A gente vai nas usinas hoje, a gente verifica uma série, todos os equipamentos, quando termina de sulcar para se plantar cana, remanejar a cana que já está na socaria, que já sofreu um corte, dois cortes, né, para aplicar essa vinhaça, né, através de sistemas, né, às vezes no mais simples possível um carro-tanque, né, como um carro-pipa, né, e no mais complexo sistemas de bombeamento que vai colocando essa vinhaça entre dois sulcos onde vai estar a cana ou vai ser plantada, né. Muito bem. Então vocês veem aqui uma preocupação com a questão dos micronutrientes. Então, eles têm preocupação na cana, principalmente em solos ácidos, com teor de cobre e de zinco, né? Então, aí tem e manganês. Então, tem os teores aqui, menos de 0,7, solos com menos de 0,7, entre 0,7 e 1 miligrama e maior do que 1 miligrama. O zinco também da mesma forma, menor que 0,4, entre 0,4 e 0,6 e maior do que 0,6. Então tem essa preocupação com micronutrientes, né? Então, na questão do nitrogênio, vocês veem aqui no plantio 20 kg de nitrogênio e em cobertura 20, né? Em cobertura, e para a cana-soca 80. Então, e aí? Não precisa ser uma dose elevada, a gente tem uma ideia que é muito pesada as doses nitrogenadas, né, para a cana-de-açúcar. Não é, né? Então vocês veem aqui na estação de Pernambuco 20, 40 quilos, né? Na cana-soca 80, dobra, né? Mas a gente tem situações aí no sul do Brasil que chega até 120 quilogramas, né? 30 no plantio, 60, 90 em cobertura, né? E passei a alcançar uma produtividade mais elevada.
Então tem muitos fatores que podem influenciar aqui com essa questão, né? Vocês sabem, né, que uma grande parte da palha da cana que está sobre o solo é incorporada. Talvez isso ajude, né, como fonte de nitrogênio quando acontece a mecanização, as chuvas, a mecanização junto com as chuvas, alta temperatura. Então aquela palha se decompõe. Então essa palha é uma fonte muito importante de nitrogênio para a cultura da cana, né? Então é uma das causas. Tem as chuvas, próprias chuvas ácidas, as chuvas tropicais, que tem uma grande quantidade de nitrogênio. Então isso ameniza, né? Talvez é por isso que nós temos uma das maiores áreas de cana de açúcar do mundo, devido a essa combinação, né? Essa facilitação que a natureza coloca para a cultura, né? Ou seja, em regiões, em solos, em áreas que já há mais de 500 anos se produz e ela ainda continua ainda ativa. Então, aí vem as limitações de fósforo, menos de 6, 6 a 10, maior do que 10. Se for limitando totalmente, 120 kg de P2O5 e 40 na cana-soca, diminui, né? Então, o fósforo aplicado em fundação se considera no suco, né? A dose máxima. O potássio também, 40, 30 e 30, vocês entendem por quê, né? Nesse momento. E na segunda cobertura, 40, 30 e 30 se mantém. E na cana-soca a dose aumenta, 100 kg de K2O no máximo, né? Vocês entendem a importância que tem o potássio para a cultura da cana. Então, vamos imaginar aqui uma situação onde vocês têm as seguintes situações. Um solo, né, com menos de 6 ppm de fósforo, menos de 6 ppm, parte por milhão, ou miligramas, né? Miligramas por decímetro cúbico, uma situação dessa. O potássio, vamos considerar uma situação aqui, menos de 0,08, né? Menos de 0,08 centimol por decímetro cúbico de solo, né? Então, vamos imaginar aqui a situação, vamos imaginar uma sugestão para 6 de nitrogênio